possa me alcançar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavras de esperança. Hoje nós vamos refletir a carta de Paulo, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, de 13 a 18. Estamos nos preparando para a vinda gloriosa do Senhor? Esse é o tema da nossa reflexão do dia de hoje. Vamos à leitura. Irmãos, não queremos que ignoreis coisa alguma a respeito dos mortos, para que não vos entristeçais como os outros homens que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus levará com Jesus os que nele morreram. Eis o que vos declaramos. Conforme a palavra do Senhor, por ocasião da vinda do Senhor, nós que ficamos ainda vivos, não precederemos os mortos. Quando for dado o sinal, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, o mesmo Senhor descerá do céu e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Depois nós, os vivos, os que estamos ainda na terra, seremos arrebatados juntamente com eles sobre nuvens ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Palavra do Senhor, graças a Deus. A palavra de hoje não agrada muita gente, não. Fala da morte. Fala da morte, fala da segunda vinda do Senhor, fala do arcanjo que vai tocar a trombeta e o povo que está na terra e que lutou pela santidade, lutou pela salvação, será arrebatado, né? Então o assunto de hoje, para quem tem medo de falar sobre morte, não é um assunto muito fácil, né? Mas vamos lá. Paulo estava explicando, porque dá-se a entender que na comunidade estava tendo algum atrito sobre a questão de como seria a ressurreição, o que aconteceria com aqueles que já haviam morrido, o que aconteceria com aqueles que ainda estavam na terra. E Paulo então traz uma breve reflexão, não é uma longa reflexão. Ele traz um resumo daquilo que é a verdade da igreja, daquilo que a igreja apresenta como centro da verdade no que diz respeito à segunda vinda do Senhor e sobre o que irá de acontecer, né? Agora, para entrar nesse assunto, a primeira pergunta que eu faço é: você acredita no céu? Você acredita na ressurreição? É nisso mesmo que você acredita, meu irmão? Porque senão o texto de hoje ele não vai fazer sentido para você, não. Então a primeira coisa que você tem que ter no coração é a certeza: eu creio na ressurreição dos mortos. Eu creio na ressurreição. Quando eu morrer, como Cristo ressuscitou, abriu as portas do céu para a eternidade, assim ele abriu essas portas do céu para você e para mim. E a segunda pergunta é: se eu acredito na ressurreição, se eu acredito no céu, eu tenho vivido de forma digna para que um dia eu possa alcançar essa salvação? Porque a salvação, na verdade, ela já foi dada a cada um de nós. Jesus já alcançou, e o que Jesus tinha que fazer, ele já fez. Agora, cabe a nós trabalhar e lutar e buscar todos os dias um pouquinho mais estar próximo a essa salvação, a essa eternidade. Porque aqui há uma grande verdade que nos assusta e a gente não quer tocar nesse assunto, né? A cada dia que passa, nós estamos mais próximos a essa realidade. Então, isso é uma grande verdade, né? Nós podemos ainda viver ainda o dobro que nós já vivemos até aqui, mas que a cada dia nós estamos mais próximos dessa realidade. Isso é um fato que não tem como mudar. Agora, isso vai causar pânico e medo em quem não tem buscado viver segundo a vontade de Deus.
não tem buscado viver segundo aquilo que Deus direciona, segundo os mandamentos, segundo o que a igreja prega. Então, por isso que a primeira pergunta é a mais importante. Você acredita no céu? Você acredita na ressurreição? Por que se acreditar? O texto de hoje ele vai trazer muita paz ao teu coração, trazer muita quietude ao seu coração. Agora, se você não acredita, você vai ignorar, você vai fazer de conta que é um texto que para você não tem sentido. Então, essa é a primeira reflexão. Então, irmãos, não queremos que ignoreis coisa alguma a respeito dos mortos, para que não vos entristeçais como os outros homens que não têm esperança. Tá vendo? Como os outros que não têm esperança. Em quê? Na ressurreição, no céu, na vida eterna. A explicação desse versículo está no rodapé e diz assim: certos cristãos da igreja primitiva, que esperavam a volta iminente de Jesus em sua glória, imaginavam que os mortos eram dignos de comiseração ou compaixão, por não poderem assistir ao solene triunfo. Na verdade, as pessoas pensavam assim, quem morreu não verá a segunda vinda gloriosa do Senhor. Mas se esses que morreram já ressuscitaram, eles também contemplarão, segundo o que Paulo está nos explicando, a segunda vinda gloriosa do Senhor. É isso que Paulo está querendo explicar. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, se cremos, então a primeira coisa é acreditar. Você acredita que Jesus morreu e ressuscitou? Então cremos também que Deus levará com Jesus os que nele morreram. Então aqueles que morrem com esperança, com fé, também por Deus serão levados para o céu, serão levados para a eternidade. Por isso que é tão importante. Eu creio na ressurreição, eu creio em Jesus, eu creio no céu. E aí vem a segunda pergunta, aquilo que também é importante. Eu tenho vivido de forma correspondente para ser merecedor desse céu? Meu irmão, como está a sua vida? Eu fiz um propósito dentro do meu coração, fazendo a minha confissão. Eu necessito, eu confesso 3, 4, 5 vezes por ano, depende da questão do trabalho, da vida, enfim, de tantas realidades. E ainda acho muito pouco, tinha que ser pelo menos uma vez por mês, pelo menos, né? Para não falar que tinha que morar no confessionário. Mas é uma necessidade, meu irmão, sabe? É uma preparação que nós vivemos aqui. Eu não posso imaginar que uma vez por ano somente, como manda a igreja, tudo bem, a igreja direciona isso pelo menos uma vez em preparação para a Páscoa, mas o cristão ele precisa sempre buscar um algo a mais. É uma necessidade da minha alma, da nossa alma, despejar todo o nosso pecado na presença do sacerdote e ali receber a absolvição. É isso que a igreja me ensina, é isso que minha fé me ensina. Então eu preciso ter certeza da minha fé, para ter muita paz no coração, para fazer cada atitude, cada ato que a igreja me conduz a viver. Então eu quero hoje me esvaziar de todo o meu agir, de todos os meus erros, de todas as minhas faltas, e receber a unção, receber a bênção, receber a absolvição de tudo aquilo que eu fiz até aqui, e daqui para frente é vida nova, é virar a página. E é buscando o que eu estou fazendo isso? Buscando a minha salvação, buscando estar um pouquinho mais perto de Deus. E aí o versículo 15 vai dizer assim: eis o que vos declaramos conforme a palavra do Senhor, por ocasião da vinda do Senhor, nós que ficamos ainda vivos, não precederemos os mortos. Ou seja, nós não vamos contemplar Deus primeiro, preceder. Aqueles que já morreram pela ressurreição, já contemplam a face de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Então, eles já estão contemplando, depois vai ser nós. Agora, eu fico tentando entender por que há esse debate na comunidade. Será que eles estavam pensando que quem já morreu não veria Jesus? Então parece que a ressurreição não tinha sentido, ou não era compreendida pelos irmãos. Porque para nós hoje, acredito que isso é muito claro. Quem já morreu, já está contemplando a Deus.
Sabemos, é claro, do juízo final, mas esse é outro assunto, nós vamos, em outro momento da palavra, nós vamos falar sobre isso. Nós estamos falando aqui da nossa ressurreição, do nosso encontro com Deus. Se Ele voltar triunfante, em glória, como diz aqui a palavra, quando for dado o sinal, a voz do arcanjo ao som da trombeta de Deus, o mesmo Senhor descerá do céu, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro, ou seja, aqueles que já morreram ressuscitarão primeiro do que nós que estamos aqui, mas se Ele voltar e nós ainda estivermos aqui, nós contemplaremos a Deus, nós veremos a segunda vinda gloriosa, e aqueles que confiam em Deus, creem na ressurreição, subirão, serão arrebatados ao céu. Meu irmão, eu estou arrepiado só de falar desse assunto. Já imaginou o Senhor lá para 5 da tarde, o arcanjo tocar a trombeta e o Senhor aparecer? Você já pensou num negócio desse, meu irmão, minha irmã? Se for hoje o dia definitivo, o dia da segunda vinda gloriosa do Senhor, como está a sua vida? Como você tem vivido se preparando para esse momento? Porque aí vem a outra pergunta: você crê na segunda vinda gloriosa do Senhor? Eu quero te dizer algo que você guarde em seu coração. Está cada vez mais próxima. Isso é uma lógica. Se naquele tempo isso já era pregado, hoje nós precisamos pregar essa certeza e dizer para os irmãos: está cada vez mais próxima a segunda vinda gloriosa do Senhor. Será esse ano? Será o ano que vem? Será daqui 100 anos, 1000 anos? Nós não sabemos, mas eu preciso estar preparado na certeza que pode ser no dia de hoje. Porque o que nós temos é o hoje. Amanhã pertence a Deus. Então, nesse dia de hoje, como está a sua vida? Há quanto tempo você não se confessa? Você tem que perdoar alguém, pedir perdão a alguém, se arrepender dos erros do passado e mudar de vida? Como está a sua vida perante Deus, meu querido, minha querida irmã? Como está a sua vida de santidade, de luta na honestidade, na integridade, na verdade? Como está a sua vida? Você tem vivido segundo o coração de Deus? E a palavra termina dizendo: depois nós, os vivos que estamos ainda na terra, seremos arrebatados, juntamente com eles sobre nuvens ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor, na eternidade. E aí Paulo termina dizendo assim: portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então era uma palavra, hoje é uma palavra de consolação, não é para trazer medo. Não, meu irmão, é para nos fazer refletir como eu tenho vivido a minha vida se preparando para essa vinda gloriosa do Senhor, ou o meu encontro com Ele. Vai que eu vou antes dele vir, né? Como eu estou vivendo a minha vida? Será que eu já tenho capacidade de falar como São Francisco? Amiga morte? Sei que é um assunto que muitos de nós não temos nem um pouquinho de afinidade e não queremos tocar. Mas esse assunto vai surgir muito em outros textos que vamos ler ainda pela frente. E aí eu vou comentando um pouquinho mais, porque ao falar desse assunto também é cura. Cura para o meu coração, cura para o seu coração, é libertação, não é despertando medo, viu, irmãos? Pelo amor de Deus, pregação minha, o meu intuito não é despertar medo em ninguém, não. É fazer refletir. Espero que a leitura de hoje tenha feito você refletir, porque eu vou pensar muito nela durante o dia de hoje. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, na força do Teu Espírito, vem ao encontro dos corações, nos convencer a respeito da ressurreição e de como nós nos devemos nos preparar para essa segunda vinda gloriosa do Senhor. Se até aqui nós não lutamos pela santidade com afinco, com desejo, com a necessidade muito grande de buscá-la, que a partir de hoje, pela força do Teu Espírito, pela intercessão de Santa Teresinha, de tantos santos missionários que andaram por esse mundo afora, pregando a palavra. Essa palavra que cura, convence, converte, transforma, liberta,
que ao chegar ao coração dos irmãos através da minha pregação, através das palavras de esperança, possam conduzir esses filhos de Deus, essas filhas de Deus, a uma conversão sincera, a um desejo de santidade verdadeiro e a ser cada vez melhor segundo o coração de Deus. Não é melhor do que ninguém, não. Como eu disse ontem, é melhor para os outros, é colocando em prática a caridade, o perdão, o amor, a compreensão, a misericórdia. Dai-nos essa graça. Que Santa Teresinha interceda por nós e que, como ela disse sempre, que ela faça chover uma chuva de rosas sobre a nossa vida, sobre aqueles que amamos e aqueles por quem nós rezamos nesse dia. Que o Senhor derrame sobre nós tua bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E a exemplo de Santa Teresinha do Menino Jesus, sede santos, como Deus é santo. Bom dia. Pois só tu tens, Senhor, palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança.